Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu queria lhe convidar para abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Versículo de número 8. Nós vamos ler este versículo. Diz assim a Bíblia: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Amém. Sente-se, por favor, pode deixar sua Bíblia aí aberta com você. Nós vamos usá-la bastante nessa noite. Essa é a segunda semana e a segunda parte da ministração, cujo tema é cuidado com as heresias do século 21. E, como eu já bem disse na semana passada, esse texto especificamente do livro de Colossenses, Paulo, ele retrata, Júlia, a preocupação que ele tinha com os seus irmãos na igreja de Colossos. Visto que ele entendia que a igreja ali estava cheia de coisas que estavam diminuindo o poderio de Jesus para salvar. O que acontecia em Colossenses é que a igreja de Colossos estava perdendo a noção da capacidade e da suficiência de Cristo para a salvação. Então o que aconteceu em Colossos, para você só se situar nesta segunda parte, nessa segunda semana? Só para você ter um parâmetro para nós seguirmos aqui viagem adentro nesse texto. Na igreja de Colossos estava entrando um monte de coisas que Paulo cita neste versículo. Filosofias, vãs sutilezas, tradições, rudimentos. E tudo isso que estava entrando dentro da igreja de Colossos, curiosamente, não tinha sua base alicerçada em Cristo Jesus. Mas o que fundamentava aquilo que estava regendo a igreja em Colossos, era um monte de coisas puramente humanas, que anulavam as Sagradas Escrituras, que anulavam até mesmo a grandeza de quem é Cristo na sua divindade. Então Paulo decide escrever aos Colossenses, e os primeiros 7 versículos, se você ler aí do capítulo 2, você vai ver ele justamente tentando trazer a igreja de novo para a Bíblia, por assim dizer. Esse texto especificamente me dá condições de falar muitos ensinos, e analisando parte por parte desse único versículo, nós começamos a separar as partes deste texto na semana passada, e falamos da primeira parte, que é a questão do ter cuidado, trazendo para os nossos dias atuais. Eu preciso tomar cuidado com o quê? Com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou aprendendo, com o que estão dizendo em nome de Deus, com as manifestações espirituosas e não espirituais do século 21, e eu passei uma parte do culto explicando o que Paulo quis dizer quando ele inicia esse versículo dizendo: tende cuidado. Na semana passada ainda, além de falarmos disso, nós também falamos da segunda parte desse texto que fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E nós adentramos em vários questionamentos deste século e situações as quais a própria igreja se torna prisioneira ao invés de ser livre. Nós falamos na semana passada de situações das quais a igreja, as pessoas vêm do mundo para dentro da igreja buscando serem livres. Livres das suas mazelas, livre dos seus pensamentos, dos seus traumas e de um monte de outros vícios, sejam eles morais ou físicos, mas eles vêm em busca de serem livres, de poderem agora caminhar em sentido-se livres.
E a princípio, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, de fato ela experimenta Araguaci, ela experiencia a beleza do que é ser livre. Mas as igrejas do século 21, elas estão fazendo exatamente o que Paulo questionou em Colossos e aos Colossenses. Porque as pessoas, depois de um tempo na igreja, elas começam a passar por uma lavagem que não é uma lavagem de alma, não é uma lavagem de espírito, é uma lavagem cerebral. E as pessoas, elas saem de uma prisão mundana e entram em uma prisão eclesiástica, religiosa. E nós mostramos na semana passada várias situações que têm acontecido na própria igreja nos dias atuais, e de coisas das quais a gente já se acostumou, como a cobertura espiritual do nosso líder, que eu preciso estar debaixo de uma autoridade extremada daqueles que me lideram, que eu preciso me submeter e me sujeitar a vontades que são humanas, mas que não são bíblicas, e que uma vez que eu não me sujeite dentro da casa de Deus, Antônia, aquilo que o meu pastor diz, eu estou debaixo de uma cobertura maligna e não de uma cobertura divina. E esses ensinos se impregnaram de uma tal forma que muitas vezes hoje, para se fazer coisas que eram simplórias, que você fazia no mundo, você não consegue fazer hoje, não consegue tomar uma decisão, não consegue tomar um posicionamento de absolutamente na sua vida de nada, sem perguntar ao seu líder. E aqui eu quero que fique claro, que como disse na semana passada, não é que seja errado você consultar o seu líder, não é que seja errado você dizer para ele assim: pastor, eu queria lhe dizer, e até honroso eu diria, que eu vou fazer uma viagem, ou que eu vou começar uma faculdade, eu queria compartilhar com o senhor que eu abri uma empresa. Não é errado você fazer isso, mas nas igrejas do século 21, você não pode deixar de fazer isso. É pecado não fazer isso. Fazer uma viagem sem comunicar um líder é um pecado quase que mortal. Abrir um negócio sem que ele primeiro vá lá para estender a mão e abençoar é um crime espiritual. E estas coisas não são bíblicas. E as igrejas que utilizam-se dessas falas, dessas falácias, eles se baseiam em textos do Antigo Testamento, que mostram como acontecia lá na época anterior a Cristo, na época da lei, em que as pessoas, quando queriam consagrar uma casa, por exemplo, elas chamavam um sacerdote e diziam: esta casa eu quero consagrar a Deus. E sim, isso está na Bíblia. Mas tem um detalhe, que os pregadores do século 21 e as igrejas do século 21 não te dizem. É que naquela época, quando alguém fazia isso, quando um sacerdote jogava óleo dentro de uma casa, consagrando aquela casa a Deus, as pessoas que ali moravam tinham que sair dela, porque aquela casa passava a pertencer à tribo de Levi, estaria sobre a responsabilidade dos levitas e estaria sobre a responsabilidade dos sacerdotes. Hoje as pessoas se acostumaram com práticas que são estranhas, e aí hoje quase um crime você comprar um carro novo e não levar o seu pastor para orar por ele e jogar um óleo consagrando ele. Eu lembro que no passado, quando eu tentei ensinar sobre isso aqui, eu tive pessoas que recorreram para o Fábio, porque pensava assim: também, se o pastor não vai orar, eu vou pedir para ele orar. Como se fossem dois ensinos, pessoas que não têm o mesmo conhecimento ou não tivessem pautadas na Bíblia. Mas uma coisa é fato, e isso tem que ficar muito claro: a Bíblia não apoia nenhuma dessas coisas. E essas heresias estavam entrando em Colossos, e estão entrando hoje na igreja da atualidade. Então nós passamos a semana passada mostrando biblicamente o que as pessoas da atualidade estão sendo sujeitas por falta de conhecerem princípios da palavra de Deus, por preguiça de lerem. Hoje eu postei uma pequena reflexão como é que o Ayrton disse assim, que a palavra, o botão ler era infinito. Cada vez que ele apertava, aparecia mais um bru. Ele apertava de novo, bru. Apertava de novo, bru. E era uma reflexão. É lógico que o Ayrton estava brincando, a fofa está brincando, mas uma verdade seja dita, nós temos preguiça de ler.
E no mundo, o país mais preguiçoso de leitura é o Brasil. Nós somos preguiçosos. Nós estamos muito distantes daqueles países que leem 20, 30 livros por ano. As pessoas, os seus moradores. E isto por quê, pastor? Porque as pessoas, elas têm preguiça. Então é muito fácil manipular essa geração, porque tudo que é dito daqui de cima é aceito como regra aí embaixo. E não pode ser assim. Eu não posso me pautar num pensamento filosófico de alguém. Eu preciso entender se este pensamento tem congruência com esta palavra, está em sintonia com ela, e mais do que tudo, está embasada por ela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós até citamos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que na semana passada nós dissemos: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo de um jugo de servidão. Ou seja, você vem para a igreja, vem para a casa de Deus, em busca de ser livre das suas mazelas, e quando você chega aqui, 2, 3 meses depois, nós temos que te doutrinar, e entenda, doutrinar diferente de discipular. Nós temos que te doutrinar, para que agora você se vista como eu, líder religioso, quero e entendo ser certo, para que você cante da forma e com as músicas que eu entendo ser correta, e é daí por isso que existe hoje tanta coisa eclética como há nos dias atuais, porque realmente muitos de nós, ao invés de nos pautarmos para ver o que a Bíblia fala, por exemplo, Hilton, sobre adoração, nós estamos nos pautando nos mega cantores, os megas artistas, naquilo que é tendência e que todo mundo gosta. Então, se todo mundo gosta e todo mundo está cantando, eu também canto. E daí surgem tantas músicas que são heresias que nós cantamos. E eu não estou falando de músicas do passado, eu estou falando de músicas atuais, que em algumas delas tiram Deus do centro e colocam o homem no centro da adoração. E estas coisas nós estamos ensinando para que a igreja entenda como que a gente pode ter cuidado nesse século 21 contra essas heresias que estão entrando dentro das igrejas. E nesta semana, em Colossenses capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, nós iremos ler o versículo de número 8, para entrar na terceira parte desse texto, que diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de quê, irmãos, que dizem na sua Bíblia? Por meio de filosofia. Você acha mesmo que Paulo estava querendo atacar a filosofia, sendo ele filósofo? E eu diria mais, talvez dos autores bíblicos, ninguém filosofou mais do que ele. Ninguém foi tão pensador nas suas falas, que chegam às vezes até incongruência, porque é difícil de interpretá-las, se você não tiver muito cuidado e muita atenção do que ele está querendo dizer. Ninguém foi mais filósofo, por assim dizer, do que o próprio apóstolo Paulo. Nenhum apóstolo na Bíblia teve o conhecimento que esse camarada tinha. Então ele não está aqui questionando a questão da matéria, a filosofia. Mas o que ele está falando é que hoje, se você parar para pensar, nós evangélicos, nós temos que cortejar de forma desesperada tudo que o mundo deseja. Nós precisamos cortejar o favor do mundo. Eu preciso namorar com aquilo que o mundo deseja, para que a minha igreja, enquanto pastor, para que a igreja que eu lidero, enquanto pastor, tenham membros dentro dela. Então, as igrejas, elas planejam hoje, você pode ver depois se eu estou equivocado, pesquise, analise os vídeos que você vê nos YouTubers da vida. Recentemente eu vi um dos homens mais famosos pregando na internet, e ele deixou de ser pastor para ser agora um rabino, porque está na moda, é tipo como se você subisse um estágio espiritual, uma doidice, que os caras não sei de onde eles tiram, mas enfim, agora ele é rabino. E uma vez agora que ele é rabino, por ser um hebraísta, ao ler o Evangelho de João, no capítulo 3,
Ou, por que não dizer, no Evangelho de João, na história da mulher samaritana, ele relata que nos originais, eu fui buscar para ver isso, porque eu disse, isso não pode, não tem isso. Não é impossível isso aqui existir no texto. Ele foi dizer que quando Jesus diz, olha, eu tenho a água que jorra para a vida eterna para lhe dar, quando Jesus fala isso para a mulher samaritana, ele disse que nos originais, Jesus estava usando um eufemismo bíblico. Eufemismo é uma forma hebreia, judaica, de falar de sexo na Bíblia. Isso chama-se eufemismo. E ele disse que o que Jesus estava dizendo, na verdade, era que Jesus queria exprimir ou derramar do sêmen dele, ejacular do sêmen dele na mulher samaritana. E aí você para olhar, o cara tem 2 milhões de seguidores, o cara tem centenas e centenas de pessoas que estão embaixo dizendo, glória a Deus pelo ensino, obrigado, aprendi mais uma coisa, e as pessoas elas vão se embebecendo de um monte de heresias, e repassando para frente, porque ninguém para tentar ver se o texto diz isso ou não. E coisas como essa, a gente acaba fazendo porque as igrejas da atualidade, elas planejam seus cultos, e se eu estiver errado, alguém me retifique, para agradar exclusivamente as pessoas que não frequentam qualquer igreja. Nós somos obrigados, pastor Fábio, a manipular o culto que oferecemos a Deus, para que as pessoas que estão nos visitando se sintam confortáveis. Então nós somos obrigados a ter um cuidado naquilo que nós estamos falando, um cuidado exacerbado, Jorge, no que eu vou pregar, porque eu lembrei que aquele cara bem ali, ele é um cara rico, mas ele é arrogante, ele é soberbo, mas ele é rico e ele ajuda muita coisa na igreja, então eu não posso pregar sobre pessoas ricas e dizer que algumas delas pela arrogância vão para o inferno. Eu não posso pregar contra aquele que todo dia enche a cara com vinho, porque ele é um excepcional dizimista, um grande ofertista. Então eu tenho que olhar na igreja e ver se ele não veio para o culto hoje, e se ele não veio, então eu prego e digo que isso está errado. Mas se ele está, eu tenho que mudar a minha mensagem, adaptá-la ao gosto do meu cliente, porque a igreja se tornou uma espécie de restaurante, e as pessoas que frequentam, elas se tornaram fregueses. Um evangelho que se tornou evangelicalista demais, mas não evangelista. E é por isso que nós vivemos hoje numa geração onde nós não vemos pessoas nascendo de novo, nós estamos vendo pessoas entregando a vida para Jesus aqui na frente. É por isso que multidões indo na frente dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas elas não experimentam um novo nascimento, elas não sabem que sem um novo nascimento, e guarde isso, não adianta, sem novo nascimento ninguém verá o reino de Deus, isso está claro, João capítulo 3, versículo 3, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Pastor, quer nascer de novo? É mudança completa, de personalidade, de temperamento, de tudo. Ele pega tudo isso assim, ele diz assim, eu vou remodelar. Então se antes eu resolvia tudo na porrada, hoje eu me contenho, hoje eu tenho capacidade de ter equilíbrio, hoje eu tenho capacidade de gerenciar essas emoções, ainda que este temperamento esteja aqui, mas hoje ele foi remodelado. Então as coisas que antes me dominavam, hoje eu domino elas, e isso é nascer de novo. Quem nasceu de novo aqui nessa igreja? Você experimentou isso? Nós vemos, e aí tu veja se eu estou errado, você que é desse mundo aí, gospel, de artistas gospel, né? Cara, aí, cadê a Rainara? Rainara, artista gospel, cantora. Essa galera hoje que são artistas cristãs, você pode observar que elas têm que imitar todos os estilos efêmeros do mundo, tanto na música como no entretenimento, senão ela não agrada, senão ela não vende, senão não chamam ela. Então se o público que eu quero alcançar é pentecostal, o cantor não vale nada, é desonesto, é mentiroso, é isso, é aquilo outro, tem uma lista que ele carrega de coisas que são abomináveis diante de Deus, mas se ele sobe aqui e começa a pronto, ele tem público.
Já que ele cantou que é o cara da nice, que ele é mais assim introspectivo, ele tem um público mais introspec santo, e ele precisa cantar coisas que mexem na alma. Então ele pega uma cadeirinha, ele senta na cadeirinha, todo o ambiente fica escuro, fica só uma luzinha na cabecinha dele, porque ele é um anjo especial enviado de Deus para a humanidade, e as pessoas pagam para assistir esses homens, e pagam caro. E sabe o que é pior? Quando um pastor como eu fala sobre isso, há algumas pessoas que frequentam, que pagam, que experimentam isso, e que saem de lá exatamente como entraram, não admitem isso, e não concordo, o que ele faz é certo, eu admiro, eu aquilo outro. Por quê, pastor? Porque nós vivemos isso? Porque as heresias, elas são muito mais aceitas do que as verdades bíblicas. As verdades bíblicas, elas sempre vão na contramão dos meus e dos seus pensamentos mundanos. Sempre. Ela sempre vai confrontar a mim e a você. Ela sempre vai dizer para mim e para você, você está errado. Ela sempre vai jogar na minha cara e na sua, isso não está certo. E nós não queremos ouvir isso em hipótese alguma, porque isso incomoda. Mas essas verdades que incomodam, um dia irão levar você e a sua família para o céu de glória. Essas verdades um dia vão santificar a sua vida. Essas verdades um dia vão te levar a sentir a presença do Espírito de Deus. São essas verdades que te dão sintonia com Deus. E é por isso que hoje nós precisamos, quer ver só? Existe uma igreja no Brasil, muito grande inclusive, todos os meses, desde a sua fundação, ela precisa fazer uma campanha nova. Todos os meses. As campanhas duram em média 30 dias. Ninguém nota isso, ninguém para ver isso, pastor Fábio. Ninguém para analisar isso. Ou os que param, preferem fingir demência assim, não, está tudo bem, está tudo numa boa, vamos levando na paz, porque a gente é da paz e amor. Mas as pessoas precisam todos os meses renovar, porque quando vai caindo a ficha de que você está sendo enganado, de que aquilo ali é uma heresia, de que você não precisa vir tocar em um pedaço de metal que tem um anjo, ou numa arca da aliança falsificada, que você não precisa de um olhinho derramado na tua cabeça para ser santo, de que tu não precisa tocar em um pedaço de pano que alguém enxugou o rosto para ser curado. Quando as pessoas começam a ler na Bíblia, e elas veem que isso está errado, a campanha muda. Vamos trabalhar outra campanha esse mês. E campanha após campanha, você vai sendo prisioneiro daquilo que um dia no mundo você já era. A única diferença é que hoje ela tem uma roupagem evangélica. Hoje parece que você está na coisa certa, parece que está fazendo a coisa certa, mas nos tornamos religiosos. Isso é tão sério e tão sério, que as mesmas pessoas que fazem isso, incrivelmente, elas têm um senso de justiça muito aguçado. Então é muito mais fácil, Kyle, e como é fácil isso, como é prático isso que eu vou te dizer. Nesse novo modelo de evangelho que nós vivemos, eu ver aquele irmão que está precisando de ajuda, eu matar ele, eu arrebentar com a vida dele, porque ele errou, do que eu ir lá abraçá-lo e dizer assim, isso não é evangelho, o evangelho vem aqui e te diz, vem cá. É mais fácil sentar-me em rodas, como eu disse hoje, na minha reflexão, para criticar, para julgar, para apontar, do que abraçar, do que cuidar, do que sarar, do que dizer, vem aqui, eu vim te trazer bálsamo, eu vim te trazer uma mensagem de Deus, eu vim dizer para você que você é importante para Deus, que Deus ama você, que Deus te admira. Mas nós, neste evangelho da atualidade, nós não conseguimos fazer isso. Você sabe por quê? Porque assim como as heresias da época entraram na igreja de Colossos, e Paulo tentava combater isso, as heresias entraram nas igrejas de modo geral, e hoje é muito difícil distinguir qual é o evangelho certo, qual é o evangelho errado, porque ninguém para ler a Bíblia. E aí quando eu olho para isso, eu vejo, e veja se eu estou equivocado, eu vejo um evangelicalismo que parece que sequestrou literalmente os porta-vozes mais carnais do mundo para serem nossos representantes no mundo evangélico. Eu vi esta semana um debate entre homens que representavam as suas religiões,
Tinha lá um pastor, tinha um rabino, tinha um sheik muçulmano, tinha um padre, e escolheram de todas as pessoas possíveis dessa nação, a única que talvez não teria capacidade de representar o Evangelho de Cristo. E quando a gente olha, mas por que escolheram ele? Porque foi ele que estava na roda? Porque ele dá ibope, porque ele massageia corações, porque ele alegra com a sua mensagem, porque ele é motivacional, porque ele traz aquilo que o público precisa e quer, numa geração adoecida emocionalmente como nós estamos, irmãos. Irmãos, a maior parte das pessoas hoje ou conhece alguém ou estão com distúrbio do sono. A maior parte das pessoas ou conhece alguém que tem algum transtorno de bipolaridade, de borderline, ou se não já tem o próprio transtorno. Vivemos na geração emocionalmente falando mais adoecida de todos os tempos. Nunca houve na história da humanidade tantas pessoas adoecidas emocionalmente. E sabe aonde elas buscam cura? Nas igrejas. A grande questão é que quando elas chegam nas igrejas, elas recebem uma nova roupagem, elas perdem uma e recebem outra. E Cristo não me veio trazer uma nova roupagem, Ele veio fazer morada em nós, morada em você, morada em mim. E o interesse dele é que eu acorde com Ele, que eu possa também chegar no final do dia e dormir com Ele. Quando eu conversava com o Marcos um dia desse, a gente estava conversando sobre essa questão de evangelho. Eu disse uma certa vez para ele, que de noite quando eu vou deitar, e que eu deito literalmente a cabeça no travesseiro, eu falo todos os dias para Deus isso. E eu falo aqui baixinho para Ele ouvir. Obrigado porque eu cheguei até aqui, Senhor. Obrigado porque eu cheguei no final desse dia, Senhor. E não perdi a minha fé em Ti. Não perdi minha esperança em Ti. Pastor, mas por que o Senhor faz essa oração? Porque todos os dias, de todas as formas, você e eu somos atacados para desistir da fé, para desistir do chamado, para desistir dos propósitos de Deus, para desistir das coisas de Deus. E o pior, Satanás, ele é tão sorrateiro que ele invade os nossos relacionamentos, ele destrói as nossas amizades, ele quebra os nossos vínculos de irmandade, ele neutraliza o sentimento que nós deveríamos alimentar um pelo outro e nutrir um pelo outro, porque ele sabe que se eu contaminar a igreja com a raiva, eu destruo a igreja de Cristo. E ao contrário disto, a Bíblia está repleta de textos nos ensinando que eu devo te amar e você deve me amar, que eu devo te compreender e você deve me compreender, que eu devo andar contigo, você deve andar comigo, que eu tenho que te suportar e você tem que me suportar, porque é para o céu aonde nós iremos todos morar no mesmo lugar, no mesmo céu de glória, com este Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa busca que Paulo tenta evitar, e falando dessas filosofias que ele critica no versículo de número 8, ele está falando de coisas das quais nós fazemos hoje. Nós precisamos e fazemos de forma desenfreada uma busca pela aprovação do mundo, e isso chama-se prostituição espiritual. Então hoje nós flexibilizamos tudo. E nessa madrugada, quando eu acordei, a Maíra viu, já tem umas 2 semanas que eu estou tendo várias batalhas espirituais, várias guerras espirituais, várias revelações das quais tem me incomodado, e uma delas aconteceu nesta noite, que frutificou inclusive toda aquela mensagem reflexiva que eu trouxe para a nossa comunidade evangélica, sobre a questão de julgar ou não. Por que, pastor? Porque esses ataques, porque essa guerra que o senhor vive, porque estas lutas espirituais, porque nós estamos todos os dias sendo confrontados para desistir. Sente com o pastor Fábio, pergunte para ele quantas vezes ele já não pensou, diz assim, para mim chega, não dá mais para ser pastor. Pergunte para a Fernanda que está ali me olhando, quantas vezes ela não pensou e diz assim, pastor, olha, diaconisa não dá para mim, eu estou fora. Quantas vezes o meu líder de jovens chegou para mim e disse, pastor, eu não aguento mais. Quantas vezes o Caio no setor comigo disse, pastor, eu não sei o que eu faço mais para agradar os homens. Eu estou errado, Caio? Quantas vezes a Ilo disse, pastor, eu já sentei, já mudei a estratégia, já criei uma nova estratégia, mas as pessoas não abraçam. Por quê? Porque o tempo todo nós precisamos agradar. Enquanto você não agrada, você não é aceito.
Então você tem que se remodelar à vontade do seu cliente. Se o seu cliente gosta de bola, então nós temos que, ao invés de ir para o monte orar, nós temos que fazer um jogo de bola. E no meio de jogo de bola, de futebol, a gente pede assim 5 minutos. Gente, é só 5 minutos para a gente tentar fazer uma oração, para fingir que estamos fazendo alguma coisa espiritual, mas para poder agradar o nosso cliente. Sabe uma coisa curiosa que está escrito no Evangelho de João? Jesus estava pregando para 25 mil pessoas, aproximadamente, segundo os cálculos que são feitos utilizando os textos sagrados. 25 mil pessoas. A Bíblia diz que chega no final da tarde, quando todos estavam com fome, cansados, Jesus vira para os apóstolos assim: vamos dar de comida para esse povo. Os apóstolos dizem assim: pastor, por assim dizer, Jesus, libera essa galera para ir para casa, porque não tem comida, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus manda sentar todo mundo. Ele levanta isso, dá graças. 25 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos, comem destes peixes e desses pães. A história se espalha. Vão para casa comentando: encontramos o cara que resolve o problema da fome em Israel. No dia seguinte, Jesus pega um barco e atravessa o mar da Galileia para poder continuar o evangelho que ele foi levar e anunciar às outras nações, aos povos ali ao redor. O povo procura Jesus no lugar onde ele estava na tarde passada, não acham. Alguém diz: eu vi ele atravessando de barco com os apóstolos dele. Juntam-se dezenas de barcos, atravessam a multidão aquele mar, correm perto de Jesus. E quando Jesus olha aquela multidão, ao invés de Jesus dizer o que talvez eu faria, quando a gente vê a igreja cheia, tá aí o pastor Fábio que não deixa eu mentir: é bom ou não bom ver a igreja cheia, pastor? Como é gostoso! Porque dá a sensação de que você realmente está alimentando e as pessoas estão sendo alimentadas. Mas eu não conheço o seu coração e não sei por que você está aqui. Mas Jesus sabe. E Jesus olhou para aquela multidão. Os apóstolos ficaram eufóricos. Eita, Jesus, olha a multidão. O povo veio de novo. É crente, Jesus. São servos. Jesus olha para eles: vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui porque eu posso dar pão para vocês. Vocês não querem saber do evangelho que salva, vocês não querem libertar. Ele desce o cajado. A Bíblia diz que as 25 mil pessoas bateram os pés e dizem assim: vamos sair fora, fica aí sozinho. Ele fica tão desanimado que ele olha para os seus líderes, para aqueles que ele escolheu. Vini, ele olha para as pessoas que estavam com ele e diz assim: vocês também vão embora? Se vocês quiserem é só seguir. Eu fico sozinho, eu começo do zero, não tem problema, eu vou começar de novo, mas eu não vou desistir dessa caminhada. E aí surge a famosa frase, aonde Pedro diz para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. A vida eterna tem que ser a esperança ministrada em nossos corações, em todos os cultos. Eu tenho que sair da igreja me sentindo alimentado e dizendo: caramba, isso aqui hoje mudou a minha vida. Essa palavra hoje mexeu em algo comigo. Hoje eu vou ali lá no Lucas, vou dar um abraço nele, porque eu estava de cara feia com ele, mas eu vou dizer para ele que eu amo, que eu não concordo com o cabelo dele, mas eu amo. Porque isso é cristianismo. No cristianismo eu tenho que aprender a andar, não é com as pessoas que gostam de mim, é com as pessoas que são servas de Cristo. E sabe o que é lindo no corpo de Cristo? É que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Ele é formado de uma multiplicidade de pessoas que têm pensamentos, temperamentos, sentimentos que são diferentes do meu e do seu, mas que Jesus olha e diz assim: é minha ovelha, você não ama, mas eu amo. Você não quer perto de você, mas eu quero ela perto de mim. Mas ela não vale nada, não vale nada para ti, mas vale para mim, porque eu dei a minha vida por ela. Aleluia. Mas nós buscamos a aprovação do mundo. Abra em Tiago, capítulo de número 4, por favor. Nós estamos o tempo todo buscando ser aprovado pelo mundo, e isso é o mesmo que prostituição espiritual. Quando você precisa da aprovação do outro para fazer aquilo que não é o certo, isso é prostituição espiritual. Tiago capítulo 4, o versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Não é meio termo, a coisa é muito clara. Sempre existiu e sempre existirá. Grave isso no seu coração. Incompatibilidade fundamental entre a igreja e o mundo. O pensamento cristão não se harmoniza com o mundo, irmão. Não tem esse negócio de que, não, mas pastor, alivia um pouco. Mas pastor, na igreja de fulano, lá você pode ir assim. Na igreja de ciclano, você pode viver daquele jeito. Mas a gente está fazendo exatamente o que Paulo disse que nós não deveríamos. Nós estamos nos sujeitando às filosofias, que são filosofias mundanas, para agradar este mundano, que não quer nascer de novo na igreja. E aí sabe o que acontece quando a gente começa a ter que agradar o nosso público, ao invés de junto com ele, trabalhar numa direção só? Nós nos tornamos exatamente como o mundo é, só que uma cara de igreja. E aí entra a criação da chamada religião. É quando nós nos tornamos religiosos. Quem já viu as igrejas americanas de negros? Alguém já viu na internet pelo menos? Vídeo de igrejas americanas? Você sabe qual é a maior crítica às igrejas americanas de negros? Eu estou sendo muito específico aqui, eu não sou racista, minha esposa é morena, minha filha é moreninha, não tem nada de racismo aqui na minha fala, mas eu quero explicar uma coisa que é um pensamento americano. Isso se tornou já séries, há filmes que mostram isso, porque isso se tornou tão cultural, que de uma forma desacerbada, a igreja descambou para um lado. Por causa justamente do racismo nos Estados Unidos, que ainda é muito forte. As mulheres dentro das igrejas e os homens dentro das igrejas evangélicas, de modo geral, eles precisam disputar um espaço dentro das igrejas e demonstrar uns para os outros superioridade. Por quê? Porque o sentimento de inferioridade gerado pelo racismo americanizado e o racista americano que existe até hoje, faz com que eles tenham uma estima tão baixa, que para vencer a estima, ele tem que passar por cima do irmão que está do lado dele. Ela tem que passar por cima da irmã que está do lado dela. Então é por isso que você vê naquelas seriados, nos filmes, e até mesmo quando você liga na internet, canais ao vivo, dos cultos que acontecem lá, as mulheres cada um com o chapéu mais cheio de pluma que existe, com roupas mais coladas e chiques, que você não sabe de onde ela tirou aquilo ali. E que no conceito dela, ela precisa mostrar para aquele que está do lado dela que ela é superior, porque a única forma dela se sentir melhor naquele mundo é pisando alguém. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê que é justamente o contrário disso que Cristo está falando, que quando você nasce de novo, você olha para o teu próximo e diz assim, ele é melhor do que eu. Você olha para o próximo assim, ele é superior a mim. Você olha para o próximo assim, não, mas ele também pode alcançar isso e ir além. Não existe aquele de que só ele pode, o outro também pode, porque essa é a crença doutrinária de Cristo. O seu corpo, ele é universal, e a sua igreja, que é santa, separada, redimida, lavada, ela não vive no mundo pelo mundo, ela vive no mundo de passagem, entendendo, eu estou aqui, mas não sou daqui. Quem entende o que eu estou dizendo? Abre João capítulo 15. Vamos falar de filosofia? Vamos ver a filosofia que Jesus ensinou. A filosofia de Cristo, ela é muito curiosa, porque ele foi o maior filósofo de todos. João capítulo 15, o versículo de número 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você sabe o que Cristo está falando? Não há compatibilidade entre Cristo e o mundo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Não tem meio termo. Olha o que diz ainda em João no capítulo 3, vem aí.
Outra grande verdade que Jesus ensina para a sua igreja, o versículo 19 do capítulo 3, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus e em Deus. Quem pode exaltar o nome do Senhor por isso nesta noite? Recentemente, na minha pós-graduação, um professor que é homossexual, ele levanta a bandeira da homossexualidade, e ele começa a criticar, escute isso, numa turma de, 40 mulheres e só eu de homem. E quando eu falo homem, eu falo nos dois sentidos. Homem, no sentido do gênero, e homem, no sentido de ser hétero. O único homem na sala. E sabe o que é mais curioso? É que metade daquela turma são evangélicas. Ele se levanta e eu estou sentado bem na frente. E ele começa a falar sobre a questão dos padrões da família, Kylie. E ele começa a dizer, de forma muito sorrateira, que até hoje as famílias ainda insistem a ensinarem as meninas que estão usando saia a cruzarem as pernas. Aí ele diz: e por que elas não podem ficar com a perna aberta? Qual o problema? Elas são crianças. Aí eles ensinam que os meninos têm que usar a bermudinha. E por que eles não podem usar um negocinho mais curto, mostrando o peitoral? E ele começa a falar coisas das quais são um tanto quanto estranhas. E eu estava nessa hora digitando umas coisas, respondendo a Raíssa no laboratório, mas me atentei. E ele começou a falar do padrão da família, que tirava a liberdade das crianças. Que nós estamos. Estou lindo, a Maíra já me corrigiu umas 10 vezes que eu falo estamos. Estamos, né? Estamos. Nós estamos de forma séria, tolindo na fala dele as crianças dessa geração, para que elas decidam o que querem para a vida. E ele começa a dizer: isso vai contra a Constituição, que fere o princípio da liberdade de expressão. A criança, ela é cidadã no momento que ela... E você vai ver nos argumentos do cara, e a turma está calada. Eu olho para metade da turma evangélica e digo: com licença, discordo em gênero, apontei para mim, em número e em grau. Discordo completamente da sua fala. E como disse um colega para mim ontem, dizem que eu sou bom para argumentar, mas não é porque eu sou bom de argumentar, é porque quando você lê muito, você começa a saber o que dizer, você começa a falar, você começa a se posicionar, porque você lê, porque você estuda, e isso é gostoso. E eu comecei a contra-argumentar a fala dele, e aquilo foi, quebrando a força que ele tinha. E eu, na esperança de que aquela turma se levantasse como um leão para engolir as falas erradas que ele estava ensinando contra a família, batendo de frente contra a educação dos nossos filhos. E aí ele fala ainda nas suas falas sobre a ideologia de gênero, porque uma criança não tem o direito de escolher o que ela quer ser enquanto sexo. Eu falei: é curioso que todo mundo hoje bate na ideologia, usando a ideologia de gênero para poder justificar essa tua fala, de que a criança tem esse direito. Mas curiosamente, ninguém diz para a criança, quando ela diz assim: eu não quero ir para a escola, o que você faz, pai e mãe? Perguntei para ele. Você diz assim: é um direito que você tem, não vai para a escola. Papai, eu decidi que eu quero ser assassino e bandido. Você diz o que para ele? Ser assassino não é bom, ser bandido é errado, isso dá cadeia. Mas ele não tem o direito de expressar o que quer, ele não tem direito de ser o que ele quer. Aí eu comecei a questionar os argumentos dele. No final da minha fala, ele diz assim: é melhor nós pararmos aqui, porque se nós continuarmos, eu acredito que isso vai longe. Se a gente continuar, a sua aula acabou, porque para cada fala sua eu tenho um argumento, e não é baseado em achismo, porque eu não sou achólogo, eu sou baseado naquilo que essa palavra me ensina. Ela me norteia, meu irmão, não é dentro da igreja. Ela não pode te nortear dentro da igreja, ela tem que te nortear na tua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, lá nos teus negócios. Quando você vai fazer negócio com alguém, você tem que pensar: eu sou honesto, eu tenho que pagar porque eu devo.
E essas coisas vão sendo impregnadas dentro da igreja. Você sabe onde está a classe mais desonesta de todas as religiões brasileiras que existem? Você sabe o que a Caixa Econômica Federal tem internamente nos seus relatórios como sendo a classe religiosa que exige extremo cuidado e cautela em empréstimos? Você sabe qual é? Chuta aí para mim para ver. São os católicos? São os espíritas? São os macumbeiros? São os feiticeiros? São os homossexuais? Que classe é, afinal de contas? São os evangélicos. Olha que triste eu ter que dizer isso. Por quê? Porque meu pastor é desonesto. Porque o diácono é desonesto. Ele pegou emprestado, mas não pagou. Porque o líder lá daquele ministério é desonesto, ele compra, mas não paga. E isso se impregna dentro da igreja. Mas todo mundo, a gente faz vista grossa, porque eu não quero perder o Vinícius, eu não quero perder o Hilton, não quero perder o Jorge, não quero perder a Fofa, não quero perder. Então é mais fácil eu ir levando no banho-maria. Não, meu irmão, tranquilo, senhor. Rapaz, o importante é que a gente tem que olhar para o céu. Quando Paulo vai falar dessas filosofias, ele está dizendo: nós não podemos flexibilizar o evangelho que salva, porque o evangelho que salva, ele realmente, ele vai na contramão das nossas mazelas, das minhas mazelas e das suas mazelas. Eu disse para um irmão recentemente: você sabe até qual vai ser o dia que você vai buscar a libertação? Você sabe? Quem foi liberto aqui em Cristo Jesus, levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. Mas você sabe, Jorge, até quando você vai ter que buscar a libertação? Só até o dia da sua morte ou da vinda de Jesus. Por quê, pastor? Porque todo dia essa carne tenta reinar contra você. Todo dia essa carne luta contra nós. E todo dia eu tenho que tentar vencê-la. Tem dia que você vence, não tem? Mas tem dia que acontece o quê? Que você perde. É assim ou não é? Ou será que isso é só comigo? Perde ou não perde? Perde. E quando a gente perde, se a gente não tomar o cuidado, a gente se adapta àquela perca e já não olha para a perca como sendo algo ruim. A gente meio que se adapta a ela e a gente agora se torna amigo dela. Então eu deixo, em vez de lutar contra ela, para ser parceiro dela. Eu caminho com ela porque é meu parceiro, é minha parceira. E o que Paulo está falando é que essas filosofias que entraram nas igrejas naquela época já flexibilizaram o evangelho. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Quem entende o que eu estou dizendo aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto. Por favor, Colossenses capítulo 2. Isso aqui é muito interessante. Versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e de vãs sutilezas. No grego essa palavra se pronuncia apatê. A palavra apatê no grego não é só vã sutileza, a tradução dela. Se você abrir em Mateus no capítulo 13, versículo 22, quem tem a versão João Almeida, revista e atualizada, vai estar escrito assim: e o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas. No original é apatê. Se você pega esse mesmo texto, na versão Almeida atualizada, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. A palavra é apatê. A palavra apatê, no seu sentido literal, quer dizer engano. E ela é utilizada de 4 formas, quando você tira ela do grego. O que isso quer dizer quando Paulo está dizendo que eu tenho que tomar cuidado com as vãs sutilezas? Ele está dizendo que de forma sutil, fascinante, sedutor, o engano vai chegar nos nossos corações. Ela não chega batendo de frente com você, ela lhe chega sutilmente.
ela chega de uma forma que te agrada, ela chega de uma forma que sorrateiramente te conquista, e quando ela te conquista, falando dessas heresias do século 21, ela domina a nossa vida. Vocês já viram falar numa víbora chamada víbora rabo de aranha? Já ouviram falar nela? Víbora, você sabe que é uma serpente. A serpente rabo de aranha é uma serpente que a cor da pele dela parece terra, mas a ponta do seu rabo é o mesmo que você olhar uma aranha. Ela se enrola assim e deixa a cabecinha parada, que você nem vê o olho dela piscar, e ela deixa o rabinho dela mexendo como se fosse uma aranha que está ali montando uma teia. Sabe o que ela faz? O pássaro vem voando e tenta bicar aquela aranha, e quando ela vai bicar aquela aranha, aquela serpente abocanha o pássaro. Você sabe por que eu trouxe esse exemplo? Porque é exatamente o que acontece com as heresias do século 21. Você vem para dentro da igreja e você conhece Jesus. E Jesus faz o que com você? Ele te torna livre. É assim ou não é? Foi assim ou não foi com você? Quem veio do mundo da droga aí além de mim, que é livre hoje? Levanta assim a mão. Olha, Edinho fez assim, ó. Marcos diz assim, eu aqui. Quem veio do mundo lá, do álcool, e hoje é livre, levanta a mão. Ixi, agora tinha um bocado de álcool, tinha mais alcoólatra aqui do que drogado, né? Graças a Deus, por assim dizer, né? Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Você vem para a igreja, e Jesus te liberta do álcool, e Jesus te liberta da droga, e Jesus te liberta da prostituição, e Jesus te liberta da desonestidade. Você é liberto. Sabe o que a heresia faz com a gente? Ela faz exatamente o que esse rabinho faz. Ela oferece para você o que você precisa, e quando você abocanha, você está preso. O pássaro que outrora estava livre se torna agora escravo de uma serpente. Por quê, pastor? Porque ele buscou o alimento errado. E Paulo está dizendo, e eu vou acelerar um pouquinho, porque eu quero falar de outras coisas ainda. Paulo está dizendo, tomem cuidado com as vãs sutilezas, elas são fascinantes. Elas são sedutoras. Esta semana uma ovelha chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou assistindo constantemente os vídeos de fulano de tal dos anzóis. Eu disse, quem é ele? Eu não conheço. Ah, pastor, ele é fantástico. Eu digo, me fala alguma coisa que ele te ensinou. Aí ele falou, pastor, ele me ensinou que a Bíblia fala isso, isso e isso, e aí citou lá um texto de Salomão, e mostrando que Salomão era isso e aquilo outro. Eu disse, de onde esse cara tirou isso? Ah, pastor, ele leu em hebraico. Eu não sei o que ele falou, mas ele falou em hebraico. Quando ele falou em hebraico, blá, 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 e ele disse que a tradução era aquilo, e eu vou dizer o quê? Que eu não acredito. Ele disse, mas o que diz na sua Bíblia? Porque a sua Bíblia é a tradução lá do hebraico. Pode ser que não esteja literal, pode ser que ao longo dos anos muitas coisas foram mexidas, mas o que diz na sua Bíblia? Não, minha Bíblia diz muito diferente. Eu disse, então você deixa de acreditar na palavra que está de braços abertos para você, para acreditar, simplesmente porque o cara falou um idioma que você não fala, e você simplesmente acreditou. Por que você não pesquisou? Por que você não pegou um dicionário de hebraico? Pegou um texto de hebraico que já está disponível, todos os códigos na internet, para quem quiser estudar. É disponível para a humanidade isso. Todos os escritos de Corã, irmãos, que compõem basicamente o Antigo Testamento da nossa Bíblia, estão disponíveis para todas as pessoas do mundo. Foi uma promessa que Israel fez e cumpriu com o mundo. Nós vamos dar a toda a humanidade disponibilidade para que onde você estiver, você acesse o códice. Do lado tem lá um dicionário que traduz para mais de 60 idiomas, inclusive o português, e ele vai traduzir de forma literal, e se uma palavra tiver mais de um significado, ele vai dizer, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Ferramentas que estão disponíveis. Mas eu, de forma vã, presto atenção na sutileza como a pessoa me ensina. É fascinante. E quando eu me proponho a ver, talvez esteja diferente do que o que a palavra de Deus nos ensina. Abra em Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses 2. Olha que coisa interessante. Isso me leva à quinta parte desse texto, que diz assim, no versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo o que, irmãos? A tradição de quem? De homens. Olhe para mim. Quase toda heresia, pastor Fábio, se fundamenta em uma tradição humana. Saiba disso, meu pastor.
Quase toda heresia está pautada em um costume, em um hábito, em algo que foi adquirido e se tornou uma tradição. Abram em Mateus capítulo de número 15. Vamos ver uma coisa curiosa. As tradições, Jorginho, com o passar do tempo, elas vão se tornando regras. Então a gente pensa assim, meu pai, a vida inteira, fez desse jeito. Por que eu farei diferente? Eu farei desse jeito. Deu certo com ele, Adão. Deu certo com o pai dele. Deu certo com o tataravô dele. Então eu farei como é. E Paulo está dizendo, tome cuidado com essas tradições, porque elas ridicularizam o verdadeiro evangelho de Cristo. Olha só o que diz em Mateus capítulo 15, o versículo 1 diz assim: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olhe para cá. Você sabe o que está acontecendo aqui? Você conhece essa história? Os discípulos foram almoçar e nenhum deles lavaram a mão. Meteram a mão lá no pão, boca. Meteram a mão lá no vinho, boca. Meteram a mão lá no cordeiro, boca. Mão suja. Os fariseus olharam. Chegaram para Jesus e disseram assim: que é isso, Jesus? Tu não ensina para eles o que é certo? Tu ensina para eles o que é o correto? Porque os nossos anciãos já nos ensinaram que nós temos que lavar as mãos. E você sabe por que os anciãos fizeram isso? Entenda, a Bíblia diz na lei que se você tocar em um morto, você se torna impuro. Então eles pensaram assim com o passar dos anos: bem, eu não tenho como saber se aquele irmão que está chegando do campo tocou em algum animal morto ou não. E eu não vou ficar perguntando para cada 100 pessoas que chegar aqui se ela tocou em um morto ou não. Então a partir de agora, para que espiritualmente ela esteja pura, ela terá que, para comer, lavar as mãos. Daí surge o costume. Jesus olha para eles e diz assim, de forma muito clara, porque ele, em vez de responder a pergunta, ele devolve com outra pergunta: por que vocês transgredis também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Você sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, vocês estão mais preocupados em tentar ensinar que lavar as mãos limpa alguém espiritualmente do que lavar a alma. E Jesus vai e fala nesse texto: o que contamina o homem não é o que ele bota na boca, é o que ele sai. Então quando você vai olhar para esses textos, você vai começar a entender que as tradições, muitas vezes elas entram dentro da igreja. Você quer ver um exemplo muito claro e conhecidíssimo do mundo evangélico? Ano 313 depois de Cristo, Constantino se levanta como aquele que era um politeísta e da noite para o dia determina ao seu império romano inteiro que todos deveriam ser cristãos. E aí, nesse determinar, ele exige que aqueles que eram líderes pagãos, de deuses pagãos, tragam para dentro daquele cristianismo agora nascendo, dentro do Império Romano, todo o seu politeísmo. Então quem era aquele que cultuava Zeus, chegou dentro do templo e com uma imagem de escultura, e alguém perguntou: o que é isso? Porque nós somos cristãos e a idolatria é pecado. Os 2 primeiros mandamentos falam sobre isso. O 3º mandamento é veementemente contra isso e traz maldição até 4ª, 5ª geração de pessoas que fazem isso. Olhe para a Bíblia lá em Êxodo 20 que você vai ver o que eu estou dizendo. Sabe o que Constantino fez? Ele determinou que todas as pessoas que eram adoradores de deuses poderiam continuar adorando seus deuses, desde que elas mudassem os nomes desses deuses para os deuses cristãos. Então aquela deusa feminina, Atena, se torna Maria. Então Zeus se torna Deus. Inclusive a palavra Deus, a etimologia, a origem da palavra vem do grego Zeus. E aí que você não tem ideia que para poder não misturar as coisas de forma muito clara, eles manipularam tudo isso e impregnaram dentro da igreja tudo que a Bíblia condenava, mas virou uma tradição.
E como é tradição, hoje o catolicismo romano nesse país, ele é forte porque eles não param para ler a Bíblia que eles têm dentro de casa, aberta no Salmo 91, numa sala, onde todos os dias eles acendem uma vela, na esperança de que a luz ilumine o caminho, seja lá de quem eles esperam. Porque se olhassem para a Bíblia, vão descobrir que eu não preciso acender vela para ninguém. Por quê, pastor? Porque Jesus é a luz do mundo. Se eles olhassem para a Bíblia, eles iam descobrir que Deus abomina aqueles que se encurvam diante de imagens de escultura. E aí você podia dizer para mim, tá, pastor, mas a nossa igreja não tem isso. Você já viu alguém aqui adorando, Kylie, alguma imagem de escultura na nossa igreja? Nem eu. Você já viu, Rosana? Nunca vi. Nunca vi nenhum crente com um santinho no bolso. Os católicos romanos, eles adoram imagens de pessoas que morreram. Eles estão errados. E eu não estou falando isso como uma crítica, não. Eu estou falando que a Bíblia diz, é errado. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de qualquer Deus. O segundo mandamento é muito claro. Eu não posso fazer nenhuma imagem de escultura de nada que há em cima nos céus, na terra ou embaixo da terra. Não posso me prostrar a ela e nem a ela servir. Então os primeiros mandamentos dos 10 já vão de confronto àquilo que dentro da igreja católica nós vemos acontecer. Mas você pode me dizer, pastor, o que isso tem a ver com o mundo evangélico? Eles adoram mortos, nós adoramos vivos. Nós divinizamos pessoas vivas. Esta semana eu vi num site da internet que um tal de um cantor Jota, não sei nem quem é esse cara, sinceramente, nunca ouvi uma música desse cara, não sei quem é esse cara, de repente já até cantamos, eu não sei nem quem é, mas ele era crente, deixou de ser crente e hoje é transexual. Nada contra a vida dele, meu irmão, cada um faz da vida o que quer, é um direito seu ou não é? É um direito meu, respeito o seu, respeite o meu. Só que ele vai na internet e ele faz uma declaração muito polêmica. Ele foi na internet e disse, e isso está explodindo na internet, que vários pastores famosos mantinham relações sexuais homoafetivas com ele. Você acha que eu acho que ele está mentindo? Você acha que eu penso que ele está falando uma inverdade? Você acha que eu acho que ele está inventando? Eu acredito e muito. Mas sabe por que ele faz questão de dizer assim, pastores famosos? Porque nós não adoramos mortos e condenamos quem adora as imagens, Ará, mas adoramos os vivos. Nessa igreja, desde a fundação dela, e todas as pessoas que chegaram aqui viram isso. Uma coisa que eu sempre tive cuidado de fazer é deixar claro que o pastor Fábio é humano não é Fábio, humaníssimo, mas o pastor dele também é. E sabe por quê? Porque nós não somos infalíveis, mas alguns pastores são. E sabe o que Paulo está falando? Que essas tradições, elas vão entrando dentro da igreja, e de forma sutil elas entram, e nós passamos a divinizar pessoas, esquecendo-se que só existe um digno de ser adorado. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, Senhor, louvado seja o nome dele. Por favor, Colossenses capítulo 2, o versículo 8, e eu já vou encerrar, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. O que mais? Segundo o que, irmãos? Os rudimentos do mundo. Você sabe que palavra está aí no grego? Estocheion. Você sabe o que quer dizer isso? Isso faz referência aos 4 elementos necessários para a criação de tudo no universo: água, fogo, terra e ar. Você sabe o que Paulo está falando que os colossenses conheciam? Você talvez não conheça porque você não é grego.
Mas na cultura grega existia o deus do fogo, o deus do ar, o deus da terra, o deus do mar. Lá tinha Poseidon, lá tinha aquele deus do trovão, aquele deus disso, o deus daquilo. Para cada elemento existia uma divindade. E Paulo sabia que os colossenses eram gregos e que cresceram aprendendo que essas divindades, elas eram reais. Quando ele fala que eu não devo me ater, e devo sim é ter cuidado com as coisas que querem me fazer presa minha, me fazer presa, e dentre elas os rudimentos do mundo, ele está falando, tome cuidado com as divindades deste século. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa que Paulo sabia e que você talvez não saiba. Você sabe quem é Poseidon? Um demônio. Você sabe quem é Zeus? Um demônio. Você sabe quem é Astarote, Asherá, Atenas? São demônios. Pastor, mas como assim são demônios? São divindades caídas, são divindades rebeldes, são divindades que não têm o direito de assentar ou concluir dentro do céu um espaço para poder assentar-se com Deus. Por quê? Porque elas foram banidas da presença de Deus. E na Bíblia elas são chamadas de demônios. Hoje você não conhece ninguém que adora a Atenas, ninguém que adora o Thor, ninguém que adora a Zeus, a Poseidon, porque mudaram-se os nomes dessas divindades. Mas os deuses malignos por trás deles, que são os demônios, continuam operando do mesmo jeito. Você sabe quais são os heróis das nossas crianças? Sabe quem são os heróis delas? Deuses e mais deuses que são contra tudo que o cristianismo ensina. Você sabe quem são os heróis de hoje que muitas vezes nós não percebemos que se tornaram heróis? Os influencers, os youtubers, os camaradas que são os coaches da geração top master, que se tornaram pessoas que mais do que influenciadoras para o bem, influenciadoras para se distanciarem da palavra. Nenhum deles te motiva a ler a Bíblia, nenhum deles vai te motivar a estudar a palavra, porque se você parar para ler, você vai dizer, mas não é assim que a Bíblia diz. Abra em 1 Timóteo, por favor, capítulo 4, abre aí, vamos ver um negócio. E hoje isso é muito comum. É só você ver quem são os heróis que as nossas crianças têm idolatrado. E detalhe, de forma velada, Satanás continua com os seus espíritos malignos por trás das pessoas, operacionalizando o reino das trevas para destruir a minha casa, a minha família, a sua família, seus negócios, meu negócio, nossa igreja, nosso povo, usando gente que parece como a gente. Você sabe o que eu disse domingo retrasado quando eu estava pregando aqui? Eu disse o que eu vi em um vídeo que descaradamente a comunidade LGBT lançou no mundo inteiro. Que eles têm como projeto principal dentro das igrejas evangélicas adentrarem, pseudo se converterem, pseudo crescerem espiritualmente, pseudo se tornarem líderes para chegarem no ministério infantil e de forma sutil, sedutora e de forma muito sorrateira levar as nossas crianças a colocarem nelas esse jugo maligno que a Bíblia condena. E tudo isso acontece diante dos nossos olhos. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 1, há um alerta que Paulo faz a Timóteo. Ele diz assim, mas o Espírito, e esse Espírito aqui é o de Deus porque está em maiúsculo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns de quê, irmão? Da fé, dando ouvido ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de quê? Olhe para cá. Pastor, o senhor tem ideia como é que alguém apostata da fé? Você acha que alguém apostata da fé? O que é um apóstata? É alguém que de forma muito séria e verdadeira acreditou no Evangelho,
vivenciou o Evangelho, experimentou o Evangelho, e dentro desta igreja ou da comunidade aonde ele está, ele é convencido de que este Evangelho está errado, de que o que lhe foi ensinado está errado, e que o que ele experimentou também é errado. Então ele apostata da fé, ouvindo a doutrinas de demônios. Aonde? Dentro da igreja. Você acha que ele é apostata lá no mundo? Ele é apostata dentro da igreja. Porque é dentro da igreja que é disseminado esse mal. E isso é uma coisa que eu preciso entender o que Paulo está falando. Eu preciso entender, ele diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, segundo as divindades deste mundo. Vocês sabem quais são as divindades deste mundo? Jesus chama Satanás de príncipe das trevas, e diz a Bíblia que ele é chamado de Deus deste século. Para encerrar, por favor, abra em Colossenses capítulo 2, e vamos falar da última parte. Capítulo 2, versículo 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo... Você sabe como Paulo está finalizando? Isso é muito interessante, porque ele finaliza dizendo que as heresias que são ensinadas neste século presente, como foi na época dele, não têm origem em Cristo e não têm a sua aprovação. Pastor, e como é que eu posso me defender das heresias, pastor? Porque essa é a pergunta que eu faria para o pregador. Tá, beleza, já entendi que heresia é um negócio brabo, já entendi que ela está dentro das igrejas, e muito provavelmente também dentro desta, já entendi que isso impregna, já entendi que isso é sutil e entra no nosso coração. Quer ver só uma coisa séria? O movimento feminista, ele é forte, sabe aonde? Dentro da igreja, querido. Fale disso. Essa palavra. Tem irmã agora que vai sentir um negócio ruim. Estou como profeta aqui revelando. Vai sentir um negócio ruim. Essa palavra, submissão ao marido. Ai, doeu aí. Chega, tem gente que fez assim. Não fala isso para mim, pastor. Por que você sente isso? Porque doutrinas de demônios entraram dentro da igreja. Que doutrina? Movimento feminista, que tirou o homem do lugar dele e colocou a mulher. A sociedade está toda maluca, Fernanda. Um caos se instaurou no meio da família, e é por isso que hoje existem menos famílias e mais divórcios, menos casamentos e mais pessoas que se juntam para aventurar-se. Por quê? Porque ninguém quer ceder-se o seu direito ao direito de Deus. A gente olha e diz assim, mas isso era, eu já vi muito isso. Pastor, isso era para aquela época. Ah, era? As outras coisas não eram. As coisas que te beneficiam são para hoje. As coisas que querem te modelar não são. E eu estou falando de submissão. Mas vamos falar de amor pela esposa, cuidado, zelo, preocupação. Alguém que se coloca na frente da bala. Eu estava vendo um vídeo essa semana. Está vindo um casal aqui, mas aqui, maravilhosamente, caminhando. Um motoqueiro para e diz assim, é um assalto. O cara faz assim, empurra a mulher, puxa o chão para ela cair e sai correndo. O bandido, está a câmera filmando, o bandido desce da moto, olha para o cara, tira o capacete, pega a bolsa dela no chão, levanta ela e diz assim, senhora, não vou lhe roubar não. Eu não vai roubar, porque a senhora namora com um panaca. Eu queria pegar a ele. Homens de uma geração que se tornaram efeminados, medíocres, medrosos, covardes, que disputam espaço com a mulher, e não entende que a mulher tem o espaço dela e você tem o seu, mas tudo isso são doutrinas de demônios. E aí, como eu estou encerrando falando sobre isso, você diz assim, poxa, pastor, estava indo até bem, estava tão gostoso, estava tão legal, mas agora eu estou mexendo no meu espinho. Mas talvez Deus esteja mexendo nesse seu espinho e nos meus, porque Deus quer o tempo todo, como conversando uma vez com o Fábio, eu disse, e ele disse para mim, pastor, todo dia a gente tem que se converter. Lembra disso, Fábio?
Todo dia a gente tem que se converter, todo dia tem alguma coisa, todo dia tem alguma coisa, todo dia tem uma coisa. Por quê? Porque todo dia a gente tem que rever um conceito, rever uma atitude, rever um pensamento. E enquanto vida tivermos, eu e você temos que nos disponibilizar e dizer assim: Deus, beleza, eu quero essa mudança, eu quero isso. E a pergunta que eu faria para o pregador é: pastor, como é que eu posso me manter livre de tudo isso? Quem quer saber nessa noite isso? Abra em Salmos, capítulo 1. Salmos 1, por favor. Eu já vou encerrar agora, e diz assim. Eu já até ensinei a técnica do encerrar, né, Kylie? O pessoal já sabe. Não cola mais. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim: olha como é que eu posso me manter livre disso, Jorge. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quem? E aí? Está buscando conselho com quem? Com as amigas? Com os amigos? É ímpio? Estou fora, meu irmão. Não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é muito sério, gente. Sério. Gente que está criticando o evangelho e a gente está lá vendo, e às vezes também criticando também o evangelho. Batendo em nós mesmos, esquecendo que a costa é a nossa, meu patrão. Seja um defensor deste evangelho. Quando eu faço um defensor desse evangelho, não é que Deus precisa que você milite na causa dele, não, porque Deus não precisa da minha ajuda, nem mas eu preciso deixar claro para o mundo: não há compatibilidade, trevas é trevas, luz é luz, e acabou, meu irmão. E aí a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Olha no que é o prazer dele, na lei do Senhor, e nela medita de vez em quando, quando dá. É assim que diz na sua Bíblia? E medita uma vez por semana, ou no caso Jorge, uma vez por mês, usando a Bíblia digital. Não, a Bíblia diz assim: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Comece o dia lendo a palavra, termine o dia lendo a palavra. Por quê, pastor? Porque você se prepara para o dia, mas você se preparou, conseguiu caminhar bem até meio-dia. Meio-dia tu vacilou. Quando é de noite você lê de novo a palavra, limpa o que aconteceu de dia e se prepara para a noite do sono. É de dia e de noite. E olha só o que acontece quem faz isso, versículo 3: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Se você medita nessa palavra, se você se dedica nela, se você lê ela. E aí eu disse, existe um estudo feito nos Estados Unidos: 77% dos pastores só param para ler a Bíblia no dia que vão pregar. E se for tipo assim, tipo hoje Fábio não está pregando hoje, quem está pregando sou eu. Se ele fosse o pastor americano, ele diz assim: bem, hoje não sei o que vou pregar, não preciso ler a Bíblia não. Vou ler a Bíblia não. Para que ler a Bíblia? Eu já li semana passada quando eu preguei. Mas a Bíblia diz: quer ser próspero? Leia ela de dia, leia ela de noite. Acordou? Deixa eu dar uma lida. Foi dormir? Deixa eu dar uma lida. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Meu caminho. Pastor, como é que eu me livro disso? Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Kyle, nós precisamos de milhões de fórmulas para ensinar a igreja como ser próspera, como ser rica, como ter dinheiro. Eu vejo pastores que se matam. Minha irmã, a gente paga para os coaches pastores nos ensinarem como a gente sair da pindaíba. E aí se eu parasse para ler a Bíblia diz assim: se tu medita de dia e de noite nessa palavra, o que acontece como resultado? O teu caminho será próspero. Prosperidade não depende dessas mandingas evangelicalistas que a gente está vendo nos nossos dias, essas fórmulas mágicas, essas palavras que têm efeito apenas na hora, que você sai do culto eletrizante, mas depois de uma semana, se não ouvir de novo a mesma palavra de incentivo, com uma cara nova, você não se anima, você para. Então começa um projeto, o projeto não vai para frente, começa uma coisa, um sonho, e o sonho é neutralizado, porque a Bíblia diz: você quer ser próspero? Medite todo dia, de dia e de noite. Josué capítulo
capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 8 diz isso. João capítulo 17, versículo 17, disse Jesus: santifica-os na tua verdade, porque a tua verdade é a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-se a vós mesmos. Mateus 28, 19, olha o que Jesus disse: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem entendeu o que eu disse nesta noite, exalta o nome dele. Pastor, como é que eu posso ter cuidado com as heresias? Preciso ler a palavra. Pastor, como eu posso me defender das heresias? Leia a palavra. Veja se o que eu estou pregando está fundamentado na palavra. Veja se o que o meu pensamento filosófico está sendo falado tem fundamentação na palavra. Veja se o que o Fábio está ensinando está na palavra. Se estiver, levante a mão e dê glória, porque é nessa palavra que a prosperidade vai alcançar a minha vida. Ponha-se de pé em nome de Jesus.